Olá, meus queridos! Hoje nosso tema diz respeito a uma região brasileira que é a região Sudeste. Esse vídeo inicia uma sequência, naturalmente, porque a gente deverá fazer outros vídeos das outras regiões brasileiras. Lembrando que recentemente tivemos uma publicação do mais recente Censo Demográfico Brasileiro e isso traz alguns dados mais atualizados em relação a isso, tá? Dentre as regiões brasileiras, eu vou começar falando sobre a região Sudeste. Acredito que a gente já fez um outro vídeo anterior falando sobre Nordeste. E hoje o caso específico vai ser sobre quem é a região do Sudeste do Brasil. Quem faz esse recorte, lembrando sempre que quem faz essa delimitação dos estados brasileiros e agrupar em partes é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão oficial vinculado ao governo, criado desde a era Vargas, e que, ao longo dos tempos, no século XX, foi publicando propostas de regionalização do espaço geográfico brasileiro, ok? Nesse sentido, hoje, na atual classificação, dos 26 estados brasileiros, é reconhecido como Sudeste o estado de São Paulo, coração da economia brasileira, Minas Gerais, que também é um estado muito importante, com centenas de cidades, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu estou falando de uma região que é protagonista na economia brasileira por várias razões, não só atuais, mas por toda uma história que faz chegar, contribuir para o Brasil que somos hoje. Um detalhe importante que você precisa saber, você que está estudando sobre a região Sudeste para fazer uma prova. Na sequência de quem foram as capitais brasileiras, nós temos a seguinte sequência. Primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, conhecido por muitos historiadores como a cidade mais antiga do Brasil. A primeira capital do Brasil é a cidade de Salvador, isso mesmo. Nós, baianos, talvez, possivelmente você pode ser baiano também, ou não, nós já tivemos a honra, nós baianos já tivemos a honra de dizer que o centro urbano de Salvador já foi esse centro político, a capital do país. Depois de um tempo, a gente chegou a ter como capital do Brasil Rio de Janeiro. Então, estou falando de uma cidade super importante que já foi sede política do país até que a gente chegasse no governo de JK. E chegando no governo de JK, a gente tem um plano dentro do governo de JK, todo um processo para a construção de Brasília e a política desenvolvimentista dos 50 anos em 5, que contribuiu para fazer com que o Rio de Janeiro deixasse de ser capital do país e materializar esse plano e colocar a sede política do país na região centro-oeste. Então, como hoje a gente está falando de Sudeste, o Sudeste já teve também esse status de ser capital do Brasil. Hoje, a primeira importante característica que a gente precisa saber sobre o Sudeste é o fato de o Sudeste ser a região mais populosa do Brasil. A palavra populosa, populoso, populosa, dá a ideia de numeroso, numerosa. A região mais populosa do Brasil e com 90% dessa população que está no Sudeste sendo 90% de população urbana, uma região bastante urbanizada. Isso aqui é um indicador de qualidade? Cuidado, porque a gente tem que entender, a gente precisa entender como está esse processo de urbanização. Essas pessoas que estão morando nesses estados e cidades do Sudeste, como São Paulo, essas pessoas estão todas num alto padrão de moradia? Claro que não, porque dentro de São Paulo a gente tem múltiplas realidades, a gente tem bairros absolutamente diferentes. A gente poderia dizer que
para cada bairro eu teria um padrão de IDH diferente. Existem partes de São Paulo, né, com bairros muito nobres, com mansões de alto padrão, né, um padrão dentro daquele bairro que se assemelha aos países mais ricos do mundo. E a gente pode ter outros bairros com padrões bem precários, sucateados, com péssimas condições de moradia, e é típico das cidades, né, de países com esse histórico de subdesenvolvimento, ter o enfrentamento dessa realidade. Então, sendo uma região mais populosa, por que isso? Qual a lógica de ser tão populosa? A gente tem um histórico no século XX de ser esse histórico de atração de migrantes durante esse século por conta do processo de industrialização desenvolvido na região sudeste. Esse processo se desenrolou, esse processo de industrialização se fez, tá? E aí a gente tem esse caminho, essa fluidez, a gente tem essa lógica, né, de ser, à medida que a industrialização vai acontecendo, vai se desenrolando, né, a região se torna um polo de atração de imigrantes. O ano passado, o vestibular da UESG, a universidade aqui próxima, que faz parte da nossa cidade, onde eu estou gravando essa aula, colocou uma sequência de filmes que falam, que versam sobre a questão das migrações. E exatamente um dos filmes, né, chamado Viramundo, falava da fluidez de pessoas, do fluxo de nordestinos que vem de um Nordeste agrário, fluindo nas décadas de 60, 70, 80, nessa esperança de chegar a São Paulo, esse estado que estava vivendo esse momento com essa política pulsante, industrializante, e que se tornou essa grande atração. Mas, hoje, a geografia estuda muito que essa atração de pessoas tão expressiva verifica um processo de inchaço urbano ou macrocefalia urbana. Isso aqui é um conceito relevante, é um conceito que a gente vê nos estudos do geógrafo Milton Santos. É algo que vale a pena a gente fazer essa leitura aí, essa perspectiva, tá? Então, essa cidade que atraiu tanta gente é muito importante, é muito forte para a economia, mas é um mar de flores sem problemas? Não, porque essa cidade que viveu esse inchaço por conta de tanto êxodo rural, né, a gente tem, né, caos no trânsito, a gente tem um trânsito que é muito congestionado, né? A necessidade de fazer o rodízio de placas. Então, você estuda Sudeste, você estuda o tempo todo na literatura, nos livros didáticos, você estuda uma disposição de problemas urbanos, ok? Importante salientar isso. Para entender um pouco da história do Sudeste, né, a gente estuda quem são os ciclos econômicos que essa região verifica, como o ciclo do ouro, essa experiência da extração, o extrativismo mineral, sobretudo estados de destaques, como é o caso do estado de Minas Gerais, o ciclo do ouro muito associado ao século XVII, que contribui muito para o processo de apropriação do território, de domínio do território, e o ciclo do café, que é um dos capítulos mais importantes para entender por que São Paulo se tornou o que é hoje. Para você entender isso, você precisa entender o ciclo do café do século XIX. Isso é um pré-requisito básico para você entender. Né? Tem gente que pergunta, mas por que essa industrialização não teria começado em outro estado? Por que não foi tão forte em Pernambuco, em Maranhão, em Bahia, em Rio Grande do Sul? O que tinha em São Paulo para concentrar tanta industrialização? Isso é muito bem mostrado no livro e no filme Mauá, o Imperador e o Rei. Esse livro e esse filme vai mostrar
a contribuição desse personagem da história real, né, que é o Irineu Evangelista de Souza, a pessoa do Barão de Mauá, e a sua contribuição para o ciclo do café, a infraestrutura deixada, né, pelo ciclo do café, matriz de transportes, ferrovias, energia elétrica. Esse ciclo do café é uma atividade econômica tão importante, tão lucrativa, tão valorizada, que faz com que o estado de São Paulo vá concentrando, do final do século XIX para o século XX, toda a infraestrutura, uma concentração de pessoas. E se eu tenho uma concentração de pessoas, eu tenho concentração de pessoas e de mercado consumidor. Tá? Então, concentrando pessoas, né, mão de obra e mercado consumidor, energia elétrica, matriz de transportes, ferrovia por essas cidades, conectando para o Porto de Santos, eu consigo produzir essa mercadoria tão valorizada em pelo menos 100 de quase 200 países que temos no mundo, né? Quase metade dos países do mundo, pelo menos metade dos países do mundo, tem café no seu cardápio, fazem uso, consomem o café no seu cardápio. Então, o ciclo do café, essa monocultura do café, as plantations do café, elas vão se estruturando, vão se desenrolando até a crise de 29, né? Que a gente tem até então o chamado modelo econômico agroexportador. O que é um modelo econômico agroexportador? Né? É um modelo econômico onde a gente tem toda uma produção que é fundamentada na produção de itens de base primária, do setor primário da economia. Após a crise de 29, décadas de 30 e 40, a gente vai gradativamente transitando do modelo agroexportador para o modelo agroindustrial, onde a gente vai ter o que aí? A gente vai ter uma gradativa diversificação da economia brasileira e também da economia desse Sudeste, que investiu tanto em setor primário, na cultura do café, da cana, da laranja, né, na citricultura, e que vai gradativamente diversificando esse setor. Hoje, o Sudeste não é só o Sudeste de um agronegócio forte, mas também é uma região muito industrializada. O estado do Rio é um estado que é referência no processo de extração de petróleo. A maior parte do petróleo brasileiro, né, uma parcela expressiva, é oriunda do litoral do Rio, tanto o petróleo de plataforma continental quanto o petróleo do pré-sal, né? O estado de Minas, referência na mineração, o estado de São Paulo, referência na industrialização, e todos eles também referência nas outras atividades econômicas. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha tido um bom efeito para você de aprendizagem ou de revisão. Por favor, não deixe de se manter inscrito no nosso canal, dê o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!